Bem, pessoal, aqui é o canal Teolitérias, meu nome é Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia e hoje o vídeo é para você aí que está se preparando para o Enem 2022. E eu quero dar umas dicas para vocês do que realmente cai na prova do Enem, um vídeo bem conciso, um vídeo bem objetivo, a partir do estudo da prova de 2021 e das provas anteriores, 2019 e 2018, que a gente tem feito aqui na universidade, dentro de um projeto de extensão, que atualmente estamos em execução. Eu quero passar assim, umas dicas bem pontuais do que cai. Todos vocês sabem que para a gente ter o êxito numa prova, principalmente uma prova difícil como o Enem, 180 questões, 4 áreas amplas, é preciso ter uma noção do que vai cair. Porque se você não tiver uma noção exatamente do que vai cair, você vai ficar no escuro sem uma lanterna, Você não vai ter objetividade do que você deve estudar. E nem sempre os conteúdos da escola, eles são os conteúdos exatamente cobrados na prova do Enem ou da mesma forma que são cobrados lá no Enem. Então eu vou dar um exemplo claro para vocês, figuras de linguagem. Vou deixar registrado aqui para vocês, figuras de linguagem, aqui no canto. É o conteúdo que vai cair, mas cuidado, eles não vão perguntar exatamente qual a função, o que é uma metáfora. Mas eles vão pegar no texto um trecho, falar que isso é um recurso, e que função que esse recurso está exercendo, de símbolo, se é uma função de metáfora. Então é muito importante você já anotar aí, você estudante, que não se cobra o que é uma metáfora, mas sim que efeito como recurso ela provoca no texto. E a gente teve uma questão dessa aí, no Enem desde 2021, a questão 41, se eu não me engano, depois vocês podem olhar, falando um texto sobre um autor baiano, Costa, falando sobre o pavão, e aí ela vai discutir justamente o recurso poético da metáfora, mas ele não quer que você conceitue a metáfora, ele quer que você exatamente diga como a metáfora funcionou no texto. Então, isso é muito importante, é o primeiro ponto para vocês entenderem. Falando diretamente do conteúdo mais cobrado, basicamente o conteúdo mais cobrado é a competência 7, e a competência 7 ela trata de descobrir nos textos opiniões, principalmente opiniões, objetivos, temas, assuntos, e aquela famosa interpretação de texto. Então, fatalmente, você vai ter muitos textos literários ou muitos textos jornalísticos, e a partir desses textos, eles vão querer que você extraia desse texto o objetivo do texto. Foca nessas palavras, tá? Foca nessas palavras, objetivo do texto, público-alvo. Olhe se lá no comando da sua questão tem essa palavra objetivo, público-alvo. Gênero, é uma competência que tem sido cobrada muito, principalmente, anota aí, importantíssimo, cobrando campanhas. A gente teve várias campanhas, campanha de pet, campanha de celular com criança, que usa imagem, usa texto. Vocês não esqueçam que lá na matriz de referência, está falando assim, você vai analisar os recursos de textos verbais e não verbais, como uma campanha dessa, por exemplo, ou dessa, que ela tem a função de modificar hábitos e comportamentos. Preste atenção nisso, modificar hábitos e comportamentos. Então, olha lá se no enunciado está a palavrinha influenciar, sensibilizar, modificar. Esses verbos, depois você volta o vídeo para reler, esses verbos são importantes, principalmente na competência 7, que é a competência maior, mais cobrada. 25% de uma prova do Enem está na competência 7. Ok? Então a gente pode falar da competência 7 para ajudar vocês aí, já que cobra tanto a competência 7, pode chegar até 30% da prova do Enem, como é que você diferencia essa competência, tá? O que ela vai cobrar, que conteúdo que pode trair daí. Primeiro, tipos de discurso, anota, estuda. Tipos de discurso. Quais são os tipos de discurso? Intimidador, alarmante, sedutor, ameaçador,
chantageador. E vocês vão saber, voltem o vídeo, escutem isso que eu estou falando desse tipo de discurso, tá? Foque nesse tipo de discurso. Mas detalhe, às vezes, como foi cobrado da questão 2021, ele fala desse discurso e pergunta que recurso que foi usado para chegar nesse discurso. Tá? Então fiquem atentos, ele não vai perguntar o que é um discurso ameaçador. Ele vai mostrar o discurso ameaçador no texto, tá? Ele vai mostrar para você o discurso ameaçador e vai perguntar que recurso que levou a esse discurso. Ok? Importante, então a palavra recurso está sempre em voga. Por falar em recurso, segundo ponto da competência 7, que eu vou deixar registrado aqui, argumentação, pessoal. Foquem muito na questão da argumentação. A argumentação é vida para o Enem, ela não cai, ela despenca. Estratégias argumentativas, tá? Então nós temos duas habilidades que tratam de argumentação. Então foquem muito nisso. Estratégia de argumentação. Então você bateu, vá atrás de estratégia de argumentação, tá? Além dos discursos que eu já disse para vocês aí de persuasão, né, ou de convencimento, que é muito importante você entender quais são as estratégias argumentativas, estratégias que lá no texto que o autor usou para convencer ou persuadir. Então essa palavra argumentação é bom você estudar. Estratégias argumentativas. A matriz de referência não explica quais são exatamente as estratégias argumentativas, ela não explica. Então é muito importante que você vá lá e busque essas estratégias argumentativas para você ter uma melhor visão. Então isso cai bastante, além de que eu já disse que a competência 7 tem o terceiro item, que é o verbal e o não verbal, as campanhas, que eu já falei, e que tem a intenção de modificar comportamentos e hábitos, tá? É muito importante você ir dar uma olhada na matriz de referência e extrair esses conteúdos que vão cair. Na última prova do Enem 2021, essa competência 7, ela teve simplesmente quase 30% da prova nela, nas suas 4 habilidades. Ok? Que é o quê? O tipo de discurso que eu já citei, tipo de argumentação, extrair opinião, público-alvo, objetivos do texto, assuntos e temas, é a famosa interpretação, tá? E as campanhas. Então a gente foca aí bastante nessa competência 7, nesse interpretação que as pessoas falam, interpretação de texto. Ok? Anotado? Podemos passar para um próximo conteúdo bacana. Um conteúdo muito bacana e muito importante é o conteúdo ligado a variedades linguísticas, que ela vai trazer algumas coisas interessantes para a gente. Então, nessa competência a gente tem as funções da linguagem, cai função da linguagem, sempre salpica uma, tá? Para você identificar como que a função de linguagem foi utilizada no texto, bacana. Vai cair também, né, dentro da competência 6, é muito importante a gente pensar a respeito da estruturação do texto, da coerência e da coesão, tá? Isso é muito importante, então vai cair coerência e coesão, mas não cai da forma, a coerência e coesão não cai da forma que às vezes é citado na sala. Ela cai como caiu em 2021, como retomada do texto, estruturação do texto, mas é muito importante você entender como um texto é estruturado. É muito importante você entender como um texto usa a coesão, os parágrafos, e entender o que é coerência. Tá? Normalmente cai uma ou duas questões sobre isso. Não é um ponto que cai muitas questões, mas sempre está caindo questões a respeito disso. Então é importante, coesão e coerência. Na última prova caiu uma questão, basicamente, mas é uma questão importante. Beleza? Importante. Questão que sempre vai cair, super importante, que você tem que focar, que você tem que estar de olho. Variedades linguísticas, uso de variedades linguísticas. E principalmente registros formais e informais. Isso está na competência 6, está na competência 8 também, né, de língua materna. A competência 8 ela se dedica mais à língua materna, a competência 6 ela se dedica muito a esse patrimônio linguístico. Então, foquem muito nisso. O Enem acata a tese das variedades linguísticas, importante. Usos regionais, nós tivemos 3 questões. Nós tivemos uma questão do samba, do Nelson Sargento, a gente teve uma questão do Manuel de Barros falando sobre usos específicos formais e informais, tá? Então é muito importante você que está aí estudando para o Enem entender o que é uma variedade linguística, que às vezes cai com esse nome, variedade, uso de variedades de registros
informais, tá? Lembrando que nós temos a língua materna, que nós temos a norma padrão, nós temos a norma culta, mas o Enem admite muito na arte, na cultura, no regionalismo, registros informais, usos informais de gírias, de palavras típicas de um grupo, tá? Então é muito importante você perceber isso na prova e chamar isso para sua responsabilidade. Normalmente tem a última prova que é o 3 questões sobre isso, beleza? Então essa competência 6 de patrimônio linguístico, de variedades, sempre é muito, muito, muito relevante. Foco aí, atenção, fiquem espertos. Tranquilo? Outro conteúdo. Bora para outro conteúdo. Outro conteúdo importante aqui, muito, muito, muito importante, é literatura. Competência 5. Tá? Então entendam que na literatura eles vão cobrar de duas formas de literatura no Enem. Eles vão cobrar a linguagem literária, recursos da linguagem literária. Caiu duas questões ligadas a recurso de narrativa. Né? Então você pega um trecho de um conto e ele vai dizer que aquele recurso narrativo quer dar, que tipo de sentido que ele quer dar, que impacto que ele quer dar na pessoa. Fiquem espertos, ele não vai perguntar o nome do recurso, ele vai querer saber como aquele recurso funcionou para modificar as pessoas, para alterar o leitor. Então cai uma questão que eu digo interna da língua, entendam os recursos, as figuras, né, a estrutura da língua, usos, né, específicos da língua ali, que é a parte interna da literatura, da linguagem literária. Foco nisso. Primeiro ano, matérias do primeiro ano, lá que introdução à literatura, importante. Só que segundo aspecto, que cai na competência 5 de literatura, aspectos sociais, econômicos, culturais dos períodos literários das suas relações. Então aí vem os períodos literários, os momentos literários. Então caiu uma questão na última prova da Moema, tá? Caiu uma questão também do Machado de Assis, que vai trazer para a gente essa ideia dos períodos literários, né? Os recortes, o período que está ligado a tal escola. Então você aí vai lá, faz um resumão do romantismo, realismo, arcadismo, barroco, faz um resumo com as palavras principais, as palavras-chave, faz um resumo, vai fazendo esse resumo aí, até chegar no modernismo, até chegar no tropicalismo, que também cai bastante, tá? Façam isso urgente. É muito, muito, muito importante fazer isso, tá? Esses dois aspectos da literatura. E um outro aspecto importante, um conteúdo que também vai cair, com certeza, é sobre arte. Fiquem atentos, porque ele vai discutir a função da arte ou a construção da arte. Então caiu questão sobre escultura marinha, caiu questão sobre obra de Liechtenstein, né? Caiu questão sobre quadrinhos. Então fiquem atentos, porque quando a competência arte, ela discute o que é arte. Vai lá para o conteúdo do primeiro ano, dá uma olhada no material do primeiro ano, tá? Para definir o conceito de arte, tente entender os períodos artísticos da humanidade, né? Expressionismo, impressionismo, o Renascimento. Tenha uma visão um pouco, né, histórica da arte para que você esteja preparado para responder as questões, principalmente quando fala de arte contextualizada, de escolas e estilos. Então isso é muito importante. E por fim, questões que também surgem, que são muito importantes, questões do corpo. Dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui da matriz de referência para vocês estudarem. Dá uma olhadinha na competência 3, competência 2. Vê a questão da tecnologia, sempre cai alguma coisa de redes sociais, sempre cai alguma coisa de internet, de comunicação, tem reduzido muito a quantidade de questões sobre isso aí, tá? Mas esse é um resumão geral, um vídeo curto, um vídeo mesmo assim para você focar no que vai cair. E se você for olhar a matriz de referência, que eu vou deixar linkado aqui, tá? Dá uma olhada lá o que vai cair na área de linguagens. Fiquem atentos para a competência 7, cai muito, hierarquicamente, a que mais caiu na prova 2021. Competência 7, em abundância. Competência 6, muito também. Depois você vai para a competência 5, competência 4, e aí as outras competências vão circulando ao redor dessas. Ok? Qualquer dúvida, posta aqui no comentário. Agradeço aí a todos os alunos secundaristas aí dos municípios que eu já passei, tá? Aí Espigão, Cerejeiras, Cabixi, Vilhena, todas as escolas, todos os professores que têm recebido o nosso trabalho muito bem. Indico sugestões aqui nos comentários de vídeos. Boa prova, vocês são capazes. Eu tenho certeza que você aí que está assistindo esse vídeo, que está preparado, está se preparando, vai se dar muito bem no Enem. Quero ver você lá com seu diploma, na sua graduação, sendo um excelente profissional. Bora, aqui é o canal Teoliteras, grande abraço. Bora estudar para o Enem, tá chegando.